Alice Weidel, candidata da extrema-direita alemã, forte candidata, inclusive, ao cargo de chanceler, falou que o nazismo é de esquerda, por uma suposta atividade eleitoreira. Mas ela foi desmentida pelos próprios historiadores alemães, pela própria população e pela própria imprensa alemã. E a gente vai ver hoje aqui por que o nazismo não é de esquerda, e é um movimento de direita, inclusive. Então tá aqui, o que aconteceu? Ela falou, né, que líder da AfD, partido de extrema-direita, alegou que o nazismo era de esquerda. Ela falou que o Hitler tinha dito, ele era um defensor da esquerda. Ela fez isso por uma atividade eleitoreira. Ela tenta se desvencilhar da alcunha de fascista que estão colocando nela justamente por conta das atitudes, campanha anti-imigrantes, entre outras coisas que a gente já falou aqui no canal. Mas vamos lá. Vamos entender agora a questão do Hitler. Hitler chegou no poder. Ele foi nomeado pelo presidente da Alemanha do tempo da República de Weimar, que era o Paul von Hindenburg, em 1933. Mas os nazistas, eles não eram a maioria no parlamento alemão, porque a Alemanha, naquela altura, era uma república parlamentarista. Eles não eram a maioria no parlamento alemão. Trouxe aqui dois gráficos para mostrar para vocês. O primeiro gráfico é das eleições parlamentares de 1932. Essa parte aqui grande, mas não a maioria, você fala não a maioria por quê? Por conta de coalizão. Aqui a gente está falando é a parte do partido nazista, certo? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a origem do nome. As outras partes, como por exemplo a gente tem uma parte central, formada inclusive por muitos liberais. Essa parte aqui, em vermelho, nós temos comunistas, o Partido Comunista e sociais-democratas, e a parte em amarelo também, que é grande, nós temos social-democratas. Eles juntos formavam a maior parte do parlamento alemão. Só que isso começou a mudar com o tempo, porque o Hitler foi ganhando poder e com a nomeação do Paul von Hindenburg para o Hitler, para ele ser colocado no cargo de chanceler, ele começou a boicotar inclusive as propagandas eleitorais dos comunistas e dos sociais-democratas. O que gerou, na eleição parlamentar de 1933, um maior avanço do partido nazista no poder. E aqui, nesse caso, eles tinham, inclusive, um grau de aliança, não 100%, porque o Hitler ele não gostava de alianças, ele era, inclusive, unipartidarista, tanto é que ele defendeu depois o unipartidarismo, com a frente tricolor, que está aqui, eles foram crescendo de fato. Mas isso através de muito boicote do Hitler às campanhas de esquerda, de centro e também os social-democratas na Alemanha. O que o Hitler fez a partir daí, que acho que é importante destacar com todo mundo, ele faz lá, quando ele chega ao poder, a chamada Noite das Facas Longas, que ele começa a perseguir todo mundo que não fosse da linha ideológica dele. Então ele perseguia inclusive pessoas de direita, mas que não fossem da linha ideológica dele. Então ele perseguia pessoas de direita, perseguia pessoas de esquerda, e começou a prender todo mundo, tirar o cargo de todo mundo. Vale lembrar também que quando o Reichstag, que é o Congresso alemão, o parlamento alemão, pega fogo, eles botam a culpa num comunista e eles fecham definitivamente. O Hitler fala, agora eu estou centralizando o poder. Tudo bem, a gente já entendeu esse processo, mas vamos lá então. O que a gente precisa entender? O nazismo ele foi de direita. O partido fundado lá pelo Hitler, em 1919, o Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, a gente precisa entender, porque as pessoas às vezes pegam pelo nome do nacional-socialismo. É uma questão também considerada eleitoreira, inclusive por historiadores alemães, como o Richard J. Evans. Então, assim, é uma questão eleitoreira, porque ele angariava o voto dos trabalhadores, colocando o conceito de socialismo, que é algo que existia desde o século XIX na Alemanha. Só que a gente não pode nunca separar o nacional socialista. A gente não pode para entender o nazismo. Porque a palavra que vem antes, o nacional, ela acaba tendo um grau de importância muito maior. Aqui a gente tem no nacional a questão ideológica e do socialismo a gente tem a questão propagandista para poder angariar votos. Prestem bem atenção. Ele angariava votos da classe trabalhadora e tentava mostrar que esse nacional-socialismo era uma alternativa aos seus principais inimigos, por exemplo, que são os social-democratas
os socialistas, os comunistas, movimentos de esquerda que são ligados de certa forma não, que são ligados à questão da ideologia marxista. Então ele fala, nacional-socialista como uma forma de eu ainda converso com a classe trabalhadora, só que eu estou colocando em prática, ou pelo menos em evidência, a questão nacional. Então era uma forma de tentar angariar a classe trabalhadora. Então ele falava, eu sou uma alternativa a esse marxismo que vocês têm, sou uma alternativa também ao liberalismo, porque a gente estava vivendo uma crise, né? A crise de 29 chegou na Alemanha e o Hitler ele era contra essa questão global do liberalismo da Alemanha, por exemplo, dos países europeus. A Alemanha, no caso, depender de outras economias. Então ele se opunha, sim, ao liberalismo. Só que os liberais, quando eles viram que a esquerda crescia no parlamento, como a gente viu, inclusive, ali no nosso primeiro gráfico, os liberais passaram, inclusive, a apoiar esse projeto nacionalista do Hitler, porque eles imaginavam, o que eles pensavam? Apoiando o projeto nacionalista do Hitler, a gente não perde as nossas propriedades, a gente não perde as nossas posses. Já apoiando o socialismo, a gente tem chance de perder. Então é o seguinte, o que a gente tem? Não houve, por conta disso, pegando esse pé, não houve rompimento com a propriedade privada durante o nazismo. A busca da nação, a busca da a noção mesmo de nacionalidade é uma questão de falar assim, somos todos alemães, germânicos, arianos, entre muitas aspas, não existe esse conceito, na verdade, superiores a todas as outras etnias e raças, é o que ele falava, certo? E se opunha ao conceito de luta de classes. Porque ele falava, não é luta de classe, é uma questão do alemão contra o outro. É o germânico contra outra etnia. É o ariano contra outra etnia. Então esse ariano ele pode ser trabalhador ou ele pode ser um burguês. A gente não quer, é o que ele pensava, né? E a gente não, ele, né? Falava assim, não queria acabar por um processo revolucionário de esquerda. Ele falava, tem que manter a ordem social vigente, que é essa relação. O burguês como topo dessa questão da sociedade, dono dos meios de produção, o trabalhador trabalhando, sem luta de classe, sem conflito laboral. Porque assim, eles falam assim, o que mais é importante é a concepção étnica, a concepção germânica, alemã. Então não houve estatização da economia alemã, não houve essa estatização. As empresas privadas continuaram privadas e se enriqueceram muito com o nazismo, porque recebiam apoio do governo e apoiavam o governo. Então nós temos, por exemplo, a Volkswagen, a BMW, Porsche, Bayer, BASF, Hugo Boss, entre outras, que cresceram muito e apoiaram, faziam campanhas para o nazismo. Então você não teve rompimento com a propriedade privada. Diferente do que se pensa do socialismo, que no socialismo a gente fala que o trabalhador ele é internacional. A pátria é importante, você é um trabalhador de uma determinada pátria, você quer a transformação daquela pátria, só que ele não deixa de se solidarizar enquanto classe, internacionalmente, mundialmente. O trabalhador é trabalhador em todo o mundo. Então isso, por exemplo, para explicar, quando você tem a passagem do Partido Bolchevique na Rússia, para depois a gente começar a chamar de PC, de Partido Comunista, e depois disso nós temos partidos comunistas sendo aplicados ou sendo fundados no mundo todo, aqui no Brasil, o PCB, na China, PCCH, entre outros lugares do mundo, porque era a parte internacional da questão da luta de classes. E aí é independente de etnia, porque você já está falando de uma questão internacional. É uma questão de luta de classes, é uma questão de materialismo. Vocês entenderam? Então é independente de questões étnicas, certo? É que isso fundamenta a luta de classes. Em relação à propriedade privada, no socialismo aí você já tem um processo de estatização dessa propriedade, já não tem essa propriedade privada. Lembrando, quando a gente fala em propriedade privada, não estou falando aqui da sua casa, do seu carro, não é isso. A gente está falando do meio de produção. Por exemplo, num socialismo, num país socialista de verdade, essas empresas como Volkswagen, BMW, Porsche, Bayer, BASF e Hugo Boss, dependendo do modelo do socialismo, ou na maioria, na verdade, pelo menos o empregado pela União Soviética, que era o grande opositor ao nazismo, isso aqui não existiria. Isso aqui estaria nas mãos do Estado para o controle da classe trabalhadora.
Então como é que você vai me falar que o nazismo é de esquerda? Agora, circula já alguns anos, e agora deu uma queda, uma frase, né, que ele nunca disse, que é essa frase aqui. Ela é um pouco maior do que isso, só coloquei aqui. Não sou apenas o vencedor do marxismo, sou o seu realizador. Aprendi muito com o marxismo e não pretendo escondê-lo. Essa frase nunca foi dita por Hitler. Isso aqui é uma enganação, como várias outras que existem aí de enganação, mas essa é perigosa. Olha só, essa frase foi dita por Hermann Rauschning, que era membro do partido nazista, do Partido Nacional Socialista. Eu espero que agora você tenha entendido que a questão nacional ela é prioritária no conceito de nacional-socialismo, enquanto o socialismo, ali nesse conjunto, ele é colocado como uma forma propagandista. Ele teve contato com Hitler, mas ele dizia que era próximo de Hitler. Alguns historiadores vão falar que não. Nos registros conta que ele participou de reuniões com Hitler, mas não reuniões próximas. Ele teve cerca de 4 reuniões com Hitler. Mas ele rompe com o nazismo e se refugia nos Estados Unidos. Quando ele está refugiado nos Estados Unidos, seguro, ele escreve um livro chamado Conversações com Hitler, onde ele fala entre 1941 e 1944, período que os Estados Unidos está entrando na guerra, e os Estados Unidos era capitalista e já se opunha àquela altura, inclusive, ao socialismo soviético. E ele veio muito bem a calhar para ele relacionar o nazismo com a esquerda, justamente para ter um avanço maior dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Mas o Hitler nunca disse isso. Ele colocou essa frase no livro sem nenhuma prova de que o Hitler tinha dito isso. Agora, se até aqui você chegou ainda acreditando, depois de tanto isso que a gente falou, de questão de historiadores e tal, você chegou, é muito simples. É só você pegar, tirar a sua zona de conforto e ir ler o livro que o Hitler escreveu, que é o Minha Luta, o Mein Kampf. Ele escreveu um livro e, assim, não tem justificativa. É só você ler o livro que você vai ver que ele só fala mal de marxismo. O projeto dele é totalmente diferente. Agora, depois que você lê esse livro, você vê e lê lá o Hitler metendo pau no Marx, acabando com o Marx, pregando um ódio ao Karl Marx, e você vir aqui ainda falar que o nazismo é de esquerda marxista, aí o problema está em você, certo? Aí o problema está muito em você, porque assim, a capacidade mental da gente pegar um livro e ler é muito simples. Então é só sair da zona de conforto. Eu te aconselho, pega o livro lá do Hitler, você acha ele, ler não é proibido, tá? Ler por uma questão científica de estudo não é proibido para você entender o que se passava, a história tem que ser contada, é só você pegar o livro e ler. Lê uma, lê duas, tá? Se você não entendeu. E se você chegar aqui falando coisas que você não leu, ou que você leu, mas você ignorou essas partes, porque é o tempo todo ele falando mal de Marx, aí a questão é sua, meu amigo. Aí eu não sinto muito, eu não posso fazer nada, tá bom? Mas eu vou ficando por aqui, deixa aqui nos comentários, sempre com muito respeito, amo vocês de coração. Vai ler. Um beijo, fui!